Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Nanda Almaty. E eu sou a Aldenora Cavalcante. No episódio de hoje vamos falar sobre mulheres que trabalham como motoristas e entregadores nos aplicativos de transporte de comida, sobre a terceirização, a informalidade desses trabalhos, a falta de direitos também e como que essas mulheres elas vêm se organizando para mudar o cenário dessa precariedade do serviço, da precariedade, dessa terceirização. Enfim, esses são os temas desse episódio. A crise econômica e a reforma trabalhista em 2017 foram dois grandes aliados para o crescimento dos aplicativos de transporte no Brasil. A consolidação das leis de trabalho, popularmente conhecida como CLT, que desde 1930 vinha garantindo direitos aos trabalhadores, foi alterada, permitindo a terceirização em todos os níveis, permitindo também o funcionário ser tratado como autônomo pela empresa. Foi um passo grande para a entrada e a consolidação desses aplicativos estrangeiros que empregaram muitos brasileiros que foram demitidos dos seus empregos formais. Mas a situação não para por aí. Com o agravamento da pandemia da Covid-19, tivemos o crescimento do empreendedorismo, de empregos autônomos e o fortalecimento dos aplicativos estrangeiros, que mais uma vez se tornaram a única opção, para muitas pessoas que estavam sem emprego ou que foram demitidas durante o período pandêmico. Enfim, a única alternativa, A conversa sobre a regulamentação do trabalho de entregador e motorista de aplicativo, ela já vinha sendo pautada, tendo vários avanços, mas com a chegada do vírus, do coronavírus no mundo, isso só se somou aos problemas, a essa categoria, que já é bastante precarizada nesse sentido, Se somou a problemas como a falta de segurança sanitária para os trabalhadores que estavam expostos à contaminação e também outros problemas que acabaram resultando nas paralisações e protestos que aconteceram no ano de 2020 por todo o país, Teve muita movimentação em várias cidades também. Para falar nesse episódio, contamos com a presença de duas motoristas de aplicativos. Uma delas é a Maria do Carmo Rodrigues, a Carminha, que vai estar com a gente durante todo o episódio. Ela é uma mulher negra que aos 52 anos de idade, casada e com um filho, depois de passar por empregos formais como agente de saúde, agente de habitação, assessora parlamentar, hoje trabalha como motorista de dois aplicativos de transporte e é atualmente a presidenta da Associação dos Motoristas Autônomos para Transporte Privado e Individual de Passageiros no Piauí, a AMATEP. E a outra é Raiza Daniel, de 28 anos de idade, casada com uma mulher, mãe de um doguinho, o Apolo, e antes de ser motorista de aplicativo, ela trabalhou como vendedora no interior do Maranhão. É estudante de tecnologia em radiologia na FACID, com bolsa pelo ProUni e FIES. Vamos lá para o episódio? Bom, para começar, eu queria agradecer, a presença da Carminha, Maria do Carmo. Seja bem-vinda, Carminha, E obrigado pela sua presença, por arranjar um tempinho na sua agenda, Seja bem-vinda ao Malamanhadas. Obrigada e boa noite aí a todos. Pronto, aí para começar, então, eu queria que tu me contasse um pouquinho como é, a tua rotina como motorista nos dois aplicativos de transporte em que você trabalha e também como você divide os seus dias, entre trabalho, casa, lazer, outros assuntos. Como é mais ou menos a tua rotina? Bom, a minha função hoje é só o aplicativo, eu levanto às 4 da manhã, todos os dias. Hoje, especificamente pós-pandemia, porque o período da pandemia, o ano passado, eu fiquei sem trabalhar no aplicativo. Passei 9 meses sem trabalhar. Aí agora, como eu retornei, aí eu tenho que retomar todo um processo econômico que ficou para trás, Então, eu não tiro o dia de folga, direto, de segunda a segunda, das 4 até as 8 da noite, com alguns intervalos. Final de semana, esse horário até se estende um pouquinho mais. O meu dia é muito complicado, porque eu tenho um marido, eu tenho um filho, casa, é complicado. Mas a gente
vai se dividindo aí e vai levando as coisas para melhorar, né? Carminha, quando esses aplicativos chegaram como opção para as pessoas, né, houve muita contestação por inúmeros fatores, e no que diz respeito a ser mulher, houve e ainda há diversas violências, né, que a gente acompanha também. Pra ti, né, como é que é estar trabalhando agora, depois de outras profissões, sendo motorista, né, estar trabalhando, como tu disse aí, sem parar, assim. Se tem essas mesmas dificuldades, preconceitos, ou tu sente que isso mudou de alguma forma? Como é isso pra ti? Hoje, aqui em Teresina, que eu morava em São Paulo, né? Eu sou teresinense, mas voltei aqui para Teresina há 5 anos. Assim que eu cheguei, fui apresentada ao aplicativo por um parente, né? E comecei a trabalhar. Então, eu tenho 4 anos no aplicativo. Houve sim, logo lá atrás, no início, eu senti um pouco de resistência por parte masculina, sabe? Hoje nem tanto, hoje eu acho que já, por conta do aplicativo já estar um determinado tempo aqui, eles já acostumaram, né? Vamos dizer assim. Mas eu senti um pouco de resistência, a gente tinha algumas viagens canceladas, eu acredito que por conta de ser uma mulher, né, no volante, porque alguns ainda brincavam, né, diziam, mulher no volante é perigo constante. É assim, uma coisa assim que eu sempre achei absurda. Mas hoje, esse tabu, esse mito já está, assim, 80% já superado. Né? Agora, uma das coisas que muito acontece hoje é a questão do assédio, sabe? O assédio é complicado, meu amigo, mas vivemos várias situações, eu e algumas parceiras, amigas minhas. A gente tem histórias, mas são coisas que a gente vai superando ao longo do tempo. Então, em relação ao assédio, eu queria até falar uma coisa que eu acho que cabe muito nesse momento, né? Que eu tenho uma experiência, uma sensação diferente quanto a essa questão, né? E eu vejo também que algumas pessoas pensam e sentem esse mesmo sentimento que eu, né? Eu acredito que a maioria das mulheres, que é a questão de se sentir mais confortável quando pede uma corrida, né, e vê que no aplicativo é uma motorista, né, é uma mulher que está lá, que vai fazer a sua corrida, e não um homem. E eu vejo isso, discursos assim, né, de se sentir confortável, não só partindo de mulheres, como também de homens que falam que se sentem mais confortáveis quando é uma motorista, né, que vai conduzir a corrida. E a gente sabe, a gente viu nos últimos anos, né, com a chegada dessas empresas aqui para Teresina, para o Piauí, a gente viu inúmeros casos e notícias de assédios contra mulheres motoristas, né, e também ainda hoje a gente vê relato também de pessoas falando que sofreu assédio de motoristas de aplicativo, né, homens, enfim. Eu queria saber se você percebe, né, que existe realmente esse pensamento, né, das pessoas com relação ao conforto de pegar uma corrida com uma mulher e não com um homem em aplicativos, enfim. Sim, sem sombra de dúvida. Quando a gente pega uma cliente mulher, a gente se sente mais à vontade, tanto a motorista quanto a passageira. Isso são inúmeros relatos, porque diariamente em viagem eu transporto muitas mulheres. O nosso foco maior 80% são mulheres, né? E assim, as mães, quando a gente leva os filhos para a escola, adolescentes, pedem até que a gente faça um contrato, que são aquelas viagens por fora. Elas sentem mais confiança de mulher para mulher. Não desmerecendo nem discriminando os homens. Tem motoristas, eu estou em inúmeros grupos de motoristas de aplicativo e nós temos uma qualidade de motoristas homens assim, fenomenal, maravilhoso. Mas existem, né, exceções, aquelas pessoas mais esporádicas.
Mas eu te digo bem que uma coisa, até a conversa, a viagem fica assim mais confortável. Uma viagem longa, que a gente diz entre 40 a 45 minutos, ela passa muito rápido. Porque a conversa flui naturalmente. E ainda puxando assim a questão de se sentir confortável, né, você tendo passageira mulher, né, esse conforto mútuo, assim, essa segurança. Tu falou um pouco antes com relação à questão das mulheres Uber, né, que junto contigo, que meio que se ajudam, assim, nesse sentido, né. Tu participa também, né, de um grupo de mulheres de aplicativos, que tem um grupo e tudo. Como é isso, assim, como existe uma união de vocês mulheres, um fortalecimento? Tu acha que isso foi importante pra ti? Me conta um pouco, assim, dessa parte, assim. Sim, é uma coisa, assim, muito, muito bacana. Devido a essa necessidade da gente se sentir isolada e passarmos por situações que a gente chama são os BOs, né, da vida. A gente viu a necessidade de criar um grupo de WhatsApp onde a gente faz o acompanhamento. Esse grupo a gente coloca a localização, né? A nossa localização diária enquanto a gente está trabalhando. A gente tem um rádio, né? É um sistema de comunicação e assim tudo muito rápido. E também tem a questão das dicas. Então, quem já tem uma caminhada, dá dica para as novas que estão entrando agora. As novas que eu digo, as motoristas, mesmo com a idade entre 40, 50, 60 anos, que a gente tem motorista nessas idades, e são pessoas maravilhosas, elas nos ensinam e a gente ensina também. E tem assim aquela troca de experiência. É muito bacana, muito bom mesmo. E sem se falar que a Uber, ela colocou no aplicativo, na plataforma, uma ferramenta chamada Elas, que são as motoristas, elas podem escolher trabalhar, no caso, com passageiras mulheres, né? Elas têm a opção de escolha. E isso aí nos tranquilizou bastante. E logo após, a 99 também veio com essa ferramenta no aplicativo. É muito, muito bacana, principalmente à noite, né? A gente que às vezes nós fazemos as viagens noturnas para festas, né? Pessoas que vão trabalhar na madrugada. Aí é lógico que a gente se sente mais segura quando é mulher. Pronto, assim, com relação à pandemia, né? Ano passado a gente teve, enfim, a gente ainda tá vivendo esse momento de pandemia, um ambiente todo novo para uma geração, né, que, enfim, vem se adaptando e vem também tomando as recomendações e tal. Mas como foi para você, né, como é para você estar trabalhando e tendo contato com várias pessoas por dia, mesmo com recomendações sanitárias e tal, mas como é que você se sente, né, tá trabalhando em uma pandemia e num trabalho que existe, de certo modo, um contato, né, por estarem num ambiente próximos, né? Essa questão da pandemia, rapaz, é uma coisa assim que eu acho que a gente ainda não caiu a ficha na real para muita gente, né? A situação que é muito crítica. Passamos por um momento o ano passado, esse ano já estamos passando por uma outra e já vai vir uma terceira, né? E para nós é muito difícil, porque, igual eu falei para você anteriormente, o primeiro surto da pandemia eu não trabalhei, me recolhi mesmo, né? Mesmo porque eu e minha família somos de risco. E não podíamos, questões econômicas, não dava mais para ficar parada, tinha que voltar a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, mas eu voltei como, né? Para mim me sentir segura e deixar o passageiro também seguro. O meu carro ele é todo equipado, eu mandei fazer uma proteção, né? Ela é vedada entre o passageiro e o motorista, né? Do teto até o piso do carro. Ele foi feito numa tapeçaria, uso álcool gel, né? E uso o spray também. Então, a cada 3 passageiros, porque não dá, a cada saída de passageiro não dá para fazer a higienização a cada um que sai, mas a cada 3 passageiros eu faço a higienização nas maçanetas, eu espirro o álcool, né, o álcool 70,
E assim, eu tenho todo um cuidado. Até para lavar o carro, sou eu mesmo que faço toda a higienização. Eu não consigo levar para outra pessoa pegar porque eu confio no meu trabalho. Então eu quero levar a questão de segurança tanto para mim quanto para o passageiro. Não tenho contato nenhum com o passageiro, não recebo dinheiro, minhas viagens são todas a cartão. Não tenho maquininha, a maquininha que eu tinha eu aposentei, né? Isso tudo para preservar ambos. E assim, é um momento de colaboração mesmo. E muitos motoristas, eles fazem as viagens ainda em dinheiro e nas maquinetas. É um risco muito grande, tem que ter todo um cuidado. Nós temos inúmeros motoristas que já foram infectados, já estão bem. Tivemos parceiras que infelizmente partiram, né, para a pátria, voltou para a pátria ao Pai, né, Pai Celeste. E assim, é muito doloroso, é muito sofrido. Mas nós entendemos, motoristas, que somos trabalhos essenciais e não podemos parar. Não podemos parar. É interessante isso que tu tocou na relação de ser um trabalho essencial, porque eu também vejo assim. E no entanto, a gente vê os planos de imunização, né, de pensar nas prioridades para se vacinar, quando na verdade categorias como os motoristas que estão se expondo diariamente, né, principalmente motoristas de Uber, motorista de ônibus, enfim, essa parte da população que está se expondo diariamente também, assim como o médico, assim como o enfermeiro, enfim, e na verdade não estão sendo considerados dentro do plano de vacinação, né, não só aqui em Teresina, mas também em outros lugares, né. Enfim, é um ponto que eu pensei, assim, quando tu falou, assim, que então vocês estão se expondo e na verdade o governo não pensa assim nessa priorização também das vacinas. E ouvindo tu falando assim sobre a questão da Covid, você chegou a pegar Covid, alguém da sua família? Enfim, você conseguiu passar nesse período de pandemia? É até difícil, a gente, quando fala assim, a gente se emociona muito. E a gente se emociona assim pelas percas que tivemos, né? Eu tive percas na minha família, graças a Deus, assim, eu, meu filho e meu marido, estamos aqui para contar a história, não fomos contaminados. Agora, eu não sei se eu digo entre aspas ainda, né? Porque o pai é que sabe todas as coisas, a gente toma os cuidados necessários, mas nós não estamos imunes a isso. Então, assim, é doloroso porque enquanto a gente via longe, tá acontecendo em tal país, em tal cidade, chegou no Piauí, chegou em Teresina, chegou no nosso bairro, aí a coisa foi se aproximando, aí começou com os amigos, os parentes distantes, aí veio com parente próximo, aí dói demais, e a gente fica sem saber o que fazer, porque dependemos de uma instância maior, que eu acho que não convém no momento falar, porque a gente iria se estender muito, porque vai cair na questão política, nos nossos governantes, né, numa série de coisas que a gente sabe que aqui não é o momento da gente tratar, mas em outra instância, né, e a gente vem acompanhando tudo isso aí e torcendo para que chegue. O ideal é o quê? No meu ponto de vista, como categoria dos motoristas, é que chegue a vacina a todo mundo, a todas as categorias, a todos os lares, tem que ter vacina para todo mundo. Nossa, é muito significativo isso que você falou, inclusive, né, em relação a esse momento em que a gente passa não só de sentir ao redor essa impossibilidade, sabe? E também essa indignação também por a gente não ser um dos países que tá bem atrasado com relação à vacinação. É muito revoltante, ver pessoas morrendo porque não tem vacina. Enfim, né, como você falou, são outras questões, né, que a gente poderia falar e, enfim, levar também para outros espaços essa discussão, como, por exemplo, enfim, protestar,
de outras formas também. Mas ainda falando sobre essa questão da pandemia, né, eu queria que tu me falasse um pouquinho como foi no ano passado, né, você falou que você parou de trabalhar e tal como motorista, mas eu queria saber se você chegou a passar pela questão das paralisações, né, e dos protestos por conta das condições de trabalho, né, e do risco, tanto para motorista como para entregador, se você participou desses protestos, dessas paralisações, como foi a sua participação, né? E como é que você vê essa luta pela melhoria do trabalho, né? Como motorista, como entregadora, como essas profissões que, de certa forma, estão sendo cada vez mais terceirizadas, enfim. Na realidade, eu tenho uma história de luta. Eu sempre fui para a rua. Eu fui presidente em associações mais de 20 anos quando eu morei em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu falei que eu não ia me envolver mais, porque é complicado você ir para a rua, lutar, brigar, e você não vê, as coisas mudam a passos muito lentos, muito lento. A gente tem que ser muito paciente e não desistir, Mas eu fiquei muito cansada, eu falei que não ia mais me envolver. Hoje estou eu aqui, fiz parte da AMATEP, que é a Associação dos Motoristas por Aplicativo aqui de Teresina. Tivemos recentemente uma eleição onde eu me candidatei, né? E hoje fui eleita, sou presidente da AMATEP. Está faltando só questões jurídicas de ata para ir cartório e tudo, mas já foi concretizada a eleição. E assim, aqui nós participamos de vários movimentos, junto com os motoristas, sobre a questão da regulamentação. Essa questão da pandemia, eu tive em 2 movimentos, mas assim, muito receosa, não vou negar para vocês, porque a situação é ainda muito complicada. O ano passado era um desconhecido, né, na realidade, a pandemia. Então, eu acho que o nosso temor por ela era maior. Hoje a gente já tem conhecimento de algumas coisas, hoje você já vai para os movimentos já mais consciente, sem tanto medo como aquele bicho-papão, né? E os cuidados que tem que ter. E a gente, assim, tá passando e a luta continua, né? Estamos trabalhando documentados, também enviando os documentos aí para a Secretaria de Saúde. Estamos buscando algo a mais para, como é que eu vou te dizer, para amenizar essa questão dos motoristas da categoria, né? Hoje a gente está lutando pela categoria dos motoristas de aplicativo. Mas é uma luta, assim, como todas. Alguns não acreditam, né? Então, às vezes cruzam os braços, aí não conseguem entender o processo, como ele é feito. Aí acha que eu indo lá, você ou outro, que está representando ele não precisa estar lá junto. E às vezes a gente sim. Porque o que eu aprendi e o que eu ensino e o que eu passo para as pessoas é que somente a união é que faz a força. E nós unidos, nós conseguimos mudar muita coisa no nosso país, se nós estivermos unidos. Aí a gente faz a diferença e a gente tem o poder de fazer a coisa acontecer. É justamente isso que eu queria saber, né? Porque quando eu falei contigo e tal, eu tô sabendo agora de uma coisa muito importante, assim, enfim, dentro da tua trajetória de vida, que é justamente essa movimentação que tu tem desde antes de ser motorista de Uber, né? De sempre estar em movimentos em prol dos trabalhadores, né? E eu queria saber, né, pra ti, porque, tipo assim, quando a gente fala de direitos, a gente não fala também só na questão da pandemia, a gente fala de coisas além da pandemia, além pra um período pandêmico, né? São trabalhos e expectativas de conquistas que vão pra além da pandemia, que é pra vida. Então eu queria que tu me falasse também um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa tua trajetória, já que tu já tem essa trajetória de luta nos movimentos, e agora, né, como tu falou, sendo a presidente da associação. Então,
Fala um pouquinho sobre isso, um pouco mais. Então, a gente vem aí trabalhando com relação à regulamentação da categoria. É um fantasma ainda para nós. Buscamos, no comecinho da pandemia, foi para votação na Câmara, nós fizemos movimento, nós mobilizamos, os motoristas viram que realmente havia necessidade de se juntar, bateram na Câmara, foi assim, um movimento muito bacana, muito bacana. E a gente conseguiu alguns benefícios e direitos que a prefeitura estava vetando na época do Firmino Filho, né? A gente teve assim um embate muito grande para conseguir algumas coisas que mudassem algumas coisas da regulamentação, na realidade. E quando foi para resolver de fato, foi lá em março, foi a semana da votação aconteceu isso aí e não continuou o processo de regulamentação por conta da pandemia, né? Foram suspensos as votações, os trabalhos da Câmara e agora está voltando e a gente vai voltar novamente para concluir esse trabalho. Porque a categoria só vai existir de fato e de direito quando ela estiver regulamentada. E é isso que a gente está buscando. E eu acredito que ainda esse ano a gente consiga, né, ter essa vitória, que é o nosso grande sonho, que é a regulamentação, porque através dela muitas coisas vão vir de direito e de fato para a nossa categoria. E sem se falar também os trabalhos, algumas parcerias que a gente vem buscando, questões de posto de combustível, porque para nós um dos fatores importantíssimos é a questão do combustível, né? Então hoje a gente sofre muito com relação a isso, com os preços abusivos. E quando se fala na questão de ICMS, a gente sabe que hoje não é só o ICMS. A gasolina teve um aumento estupendo, assim, sabe, de uma vez, foi por conta do álcool. O álcool subiu e um dos componentes da gasolina é o álcool. Então, assim, são duas coisas que tá acontecendo aí e a gente não sabe onde é que vai parar. Não vai parar. Tem motorista que já parou, teve motorista que já entregou o carro alugado porque não teve condição. Quer dizer assim, tudo é uma série de coisas e tudo atrela à questão da nossa regulamentação, entendeu? Então, eu acredito que esse ano a gente consiga dar mais um passo em relação a isso. Tu falou uma coisa interessante, que tu, quando voltou pra Teresina, tentou se afastar um pouco dessas lutas, né? E tal. E eu lembrei muito do meu pai. Eu sou filha de sindicalista, né? E, enfim, eu vejo muito que são pessoas que quando estão na luta não se afastam, assim. Por mais que você tente se afastar, você não consegue, assim, lutar pelos direitos e, enfim, não só porque é uma luta coletiva, né? Como você disse. Então, por mais que você tente se afastar, quando parece que na hora que você entra, desde o começo, você consegue ele ficar se articulando, no momento que você tenta se afastar, você não consegue, porque você entende aquilo dali como algo muito importante e que você tem que estar dentro. Enfim, né? É uma luta coletiva que você leva, assim, pela vida toda e não consegue se afastar. E eu vi muito isso em você também, né? Por incrível que pareça, parece que tem um chama, né? Eu não entendo isso. Às vezes você tá ali quietinho, não quer se envolver, mas aí você vê, gente, mas não, a coisa não é assim, a gente tem que fazer a coisa acontecer, a gente tem que despertar, sabe? É uma coisa assim que, se a gente não ajudar a fazer a mudança, como vai mudar, né? Então, às vezes, é uma palavra, é um incentivo, é você saber falar na hora certa, no momento certo, recolher, silenciar, brigar, levantar a bandeira, quer dizer, tudo isso é um processo, né? E o bom é quando você consegue, mesmo que seja para as pessoas acharem que são coisas insignificantes, são essas coisas pequenas, é onde a gente começa a mudança, o despertar. Isso é muito bom. E isso aí a gente vê nos jovens. Tem muitos jovens hoje que já despertaram para esse lado de luta, entendeu? Eu acho isso assim interessante, porque antes o jovem ficava mais recluso. Então hoje não, hoje você fala, os jovens eles estão mais
mais atenta ao que está se passando, estão mais politizados. Então, tudo isso faz com que haja a mudança. E isso é muito importante. E isso começa dentro de casa, né? Essas mudanças começam dentro de casa. E daqui você sai com firmeza para ir lá para fora e ir firme na luta, lutar pelos direitos e buscar exercer a sua cidadania. Eu digo assim, você tem que saber exercer sua cidadania, conhecendo seus direitos. E falando de direitos, né, de luta de direitos, a quantidade de trabalhos que você passou ao longo da vida, você trabalhou nas outras profissões como CLT, né, no caso, carteira assinada. Sim, sim. Antes dos outros trabalhos, né? Sim, CLT. E como é que é agora, assim, nessa experiência de estar trabalhando informalmente, né, sem os direitos trabalhistas garantidos, né, como motorista de aplicativo, enfim, depois de passar esse tempo todo na pandemia parada, né, nos meses que você falou, e tendo que se virar nesse sentido, assim, como é que você pensa, assim, né, nessa questão dos seus direitos trabalhistas, no futuro com a questão da aposentadoria, enfim, como é que é pra ti isso, assim? Hoje eu me atento com relação a isso. Antes não, porque eu tava pagando, e eu pago, né, o INSS por fora, mas assim, eu vejo que hoje eu adoecer. Se eu adoecer, eu tiver um acidente de trabalho, alguma coisa, eu não tenho direito a nada. Não tenho direito a nada. Mesmo porque o aplicativo, ele não dá esse suporte para nós. É onde a gente está também com uma luta sobre essa questão trabalhista, né? Tem muitos estados hoje que já entraram com processos para os aplicativos. E nós também não vamos ficar de fora, nós vamos entrar com processo também jurídico. Só que esse processo, ele não vai ser assim, do Piauí, ele vai se enganjar a um processo de todo o Brasil, né? E a gente tem um grupo onde participam vários presidentes de entidade dos outros estados. Eu vou estar como é que se diz? Me atualizando agora, porque eu não participava desse grupo, né? Era o presidente anterior que fazia essa ponte, essa ligação. Mas assim, é importante demais, é essencial você ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Mesmo porque qualquer coisa que aconteça, você tem um suporte. E no caso, para nós, motoristas de aplicativo, nada. Nós não temos direito a nada. Uma das coisas que o aplicativo está fazendo, que eu acho que fazer como a história, né, é mais do que a obrigação dele, é a questão quando o motorista adquire o Covid, ele ajuda com uma parcela. Mas é uma parcela, assim, chega a ser assim, muito irrisório, sabe? Por risco que nós temos diariamente, a todo instante. Então, isso me preocupa muito, muito mesmo. E devido a essa questão, nós já estamos formalizando um processo, né, sobre essa questão trabalhista para os aplicativos. Mas eu ainda acredito, assim, que se isso aí for à frente, a Uber, 99, esses aplicativos grandes, eles não ficam porque eles não querem dar direito ao trabalhador, né? Hoje é uma opção que a gente tem, mas eu te digo com certeza, sem os direitos trabalhistas é difícil continuar, é difícil. Então a gente vai lutar por isso aí, sabemos que é uma luta complicada, difícil, porque nós somos uma formiguinha no meio de grandes elefantes, entendeu? Eles têm um poder muito grande. Mas a gente acredita na justiça e vamos buscar isso aí. Falando ainda nesse sentido, né, com relação aos direitos trabalhistas, né, eu tava lendo, né, que nesse mês existe um projeto de lei no Senado que quer garantir o salário mínimo e férias para motoristas e entregadores de aplicativo. Existe esse projeto, né, um projeto que visa garantir o salário mínimo e férias para os motoristas e entregadores de aplicativo, né.
Esse projeto, inclusive, é de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e é um projeto que prevê a criação de uma norma especial para a categoria na CLT, né? E essa mudança, ela obrigaria as empresas a oferecerem esses benefícios para os seus parceiros, né? E, enfim, todos esses direitos, né, que a gente tava conversou ao longo desse episódio, né? Eu queria saber se você tá sabendo disso, né? E como você vê essa possibilidade, né, de uma forma federal, como é que você vê essa possibilidade? Eu vi falando da lei, mas ela foi barrada em segunda instância, entendeu? E a gente tá aí no aguardo, mas é igual eu falei, é uma coisa assim que a gente vai... A categoria tem que se unir, tem que brigar, tem que lutar, tem que entender que fazer valer o nosso direito. A gente não pode cruzar o braço. Então, não depende, quando a gente vê um parlamentar à frente, a gente até fica assim mais fortalecido, né? Porque ele é nossa voz lá. Mas se a gente não tiver firme e forte, de mãos dadas, juntos, ele sozinho não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, foi barrado eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda instância, mas eu acredito que essa história ainda vai se perdurar aí por um bom tempo. E eu acredito que, se conseguir, esses aplicativos grandes, eles não ficam no Brasil. Eles não ficam, pode ter certeza. Mas isso não impede que a nossa luta não continue. Nós temos sim que continuar. Mesmo porque a gente hoje nós temos aplicativos locais muito bons, ao mesmo nível, tão bom quanto os aplicativos que estão aí de fora, né? Então, se a gente também se der as mãos e colocar esse aplicativo, porque quem faz o aplicativo são os motoristas. Se não tiver motorista, não tem aplicativo. Se não tiver passageiro, não tem aplicativo. Então, o passageiro precisa do motorista e o motorista do passageiro. Então, o aplicativo é um degrau que a gente tem que galgar, né? A gente tem que direcionar por ele. E a gente tem muitos bons aplicativos locais, né? Então, tem que partir para isso aí. Aí sim, aí a questão da gente lutar no âmbito federal é onde esses parlamentares vão nos ajudar muito. Porque a gente fazendo as coisas em casa fica mais fácil. Agora, trabalhar com o pessoal de fora, meu amigo, é complicado. Eles são espertos demais. Ganha e vai embora. Pega nosso dinheirinho aqui, porque nosso país é nosso país é riquíssimo, gente. É um dos mais ricos do mundo. Nós temos nossas riquezas aqui, são espetaculares. Aí o pessoal vem de fora, leva tudo. E a gente fica com as migalhas. Então, assim, eu acredito que vai dar certo, né? E vamos lutar judicialmente, vamos tentar unir a categoria o máximo possível, porque não é fácil, mas eu tô aí firme na luta. Vamos lá, vai dar certo. Agora vamos abrir um parênteses no nosso episódio e conversar com a Raiza Daniel, que a gente anunciou logo no comecinho do programa, né, do episódio, que também é motorista de aplicativo, né, e que durante essa pandemia trabalhou também como entregadora de aplicativo, né. Tudo bom, Raiza? Obrigada por aceitar, né? Primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bom. Muito obrigada também pelo convite, viu? Para mim também é uma honra. Então, eu já começo te perguntando sobre a sua experiência, né, como entregadora. Conta um pouco como foi, quanto tempo você ficou trabalhando nessa área, se antes da pandemia você já tinha tido uma experiência como essa, como era também, né, a sua rotina. A minha experiência de entregadora foi no início da pandemia. Eu já estava com quase 2 anos trabalhando de aplicativo e eu comecei a trabalhar e aí fechou o comércio, fechou tudo. E aí eu fiquei assim numa situação que o aplicativo, no caso o carro, o Uber de 99, não estava dando mais para pagar minhas despesas, né? Foi quando eu lembrei
eu tinha uns amigos entregador que disseram, Raiz, aqui na entrega tá muito boa, porque tá tudo delivery, agora não tá shoppings fechados, tá tendo muita entrega, porque tu te cadastra no aplicativo. Aí eu tive essa ideia, peguei a moto da minha mãe emprestada, uma moto que ela tinha, e me cadastrei no iFood, né? Aí não me liberaram de imediato, demorou um tempo, eu me cadastrei em outros aplicativos de entrega. E, assim, foi muito bom. Eu consegui pagar minhas contas, as entregas na época estavam muito boas. Só que o risco, ele era eminente, assim, todo tempo tinha risco. Eu sofri um assalto, uma tentativa de assalto. Tentativa não, um assalto. Tomaram só o celular e a bag, que era aquela mochila, né? E aí, mas mesmo assim, continuei. Até que eu sofri um acidente. Tava fazendo as entregas e caí e me machuquei. Aí foi quando eu fiquei assim meio com receio de voltar novamente, que eu trinquei o ombro e tive algumas lesões. E aí, assim, foi muito bom, porque a gente consegue conhecer novas pessoas, a gente dá valor mais ao entregador, a gente vê que eles realmente uma profissão de muito risco, que às vezes a pessoa não olha isso, muita gente deixa o entregador na porta esperando, e é um risco constante, todo momento. Mas foi uma experiência ótima para minha vida, eu aprendi muito. Graças a Deus deu tudo certo, aí eu parei, né? Porque quando eu abri o comércio novamente, já agora em 2021, né? Abri o comércio e as vendas despencaram como um entregador. Aí eu voltei pro Uber de carro. Na época de entregadora de aplicativo, né? Quais eram as maiores dificuldades, assim, que você percebia, que você percebeu? Foi a falta de melhores condições de trabalho, no caso, os direitos trabalhistas, ou de certo modo o dinheiro compensava tudo isso? Uma das maiores dificuldades era assalto constante que a gente sofria, tentativa de assalto, porque não tinha muita gente na rua, o comércio todo fechado, então quem estava praticamente na rua mais era entregador. Então você via entregador toda hora, todo momento, porque as pessoas tudo dentro de casa, trancado, e comércio fechado e a gente fazendo as entregas. Então a gente virou um alvo muito fácil de assalto, né? E fora que, assim, a maior dificuldade da gente também era a segurança, não tinha segurança. Também os aplicativos, eles não ajudam a gente de forma assim de sofreu um assalto, vamos lá, vamos ajudar, sei lá, dar uma ajuda de custo por conta daquilo, porque a maioria dos assaltos, eles levam a moto, a pessoa fica sem o transporte. Muita gente só vive de entregadora. Naquela época eu só vivia de entregadora, então se Deus me livre me levasse a moto, o que eu ia fazer? Que a moto não era minha. E aí eles levavam celular, então a gente não tinha nenhuma condição de trabalho em relação a isso, não tinha ninguém. A gente falava, ia registrar um BO, não servia em nada, ninguém olhava pra gente em relação a isso. A questão também do direito trabalhista, eu acredito que isso é muito bom, essencial pra gente, e nós, por ser entregador, considerado autônomos, a gente não é visto em relação a isso, a gente não tem nenhum direito. Tipo, eu sofri acidente, passei mais de um mês parado, não tinha nenhum auxílio que me ajudasse naquilo ali, não tinha nenhum auxílio que me ajudasse, o aplicativo pagar um auxílio, alguma coisa assim, então era complicado pra gente. Raiza, você faz faculdade, né? Conta um pouco sobre essa experiência de estar conciliando os estudos com um trabalho que exige muito de você, né? E sem uma hora totalmente definida. Como é que você se organiza? Fernanda, em relação à faculdade, é um ponto que é muito complicado, assim. Como toda pessoa que trabalha e estuda sabe o tanto que é difícil. Imagina para tu estar fazendo entrega o dia inteiro no sol quente, naquele calor daqui de Teresina, aquela temperatura enorme, aquele sol que tu pegava, passava o dia todinho com capacete, rodando, desce, sobe escada, sobe elevador, e quando tu chegasse ainda tinha que assistir a aula.
E assim, os meus professores até que eles me ajudavam bastante em relação a isso, mas eu chegava cansada, ia assistir a aula, fazia trabalho, meus amigos assim, muito parceiros me ajudavam. E eu conseguia conciliar, graças a Deus, mas com muito esforço, assim, muito esforço, porque eu já me organizava para me encerrar as atividades umas 6 horas, para me tomar um banho e iniciar a aula às 7. E assistir a aula até às 9 horas, mais ou menos. Mas muito dificultoso, mas muito gratificante a gente poder estar estudando, né? Para finalizar, me fala um pouco sobre essa rede de mulheres motoristas e entregadoras que se formou, né, diante de todo esse contexto, e como é para você estar fazendo parte desse grupo. E conta pra gente, né, a importância dele também, a importância de ter um grupo desse, né, aqui para as motoristas do Piauí e também em cada estado. Sobre as mulheres como motoristas e entregadoras, assim, eu falei mais como entregadoras, né? Porque para entregadora mulher, meu Deus do céu, era muito assim, uma coisa do outro mundo. Quando eu chegava para entregar alguma coisa, o pessoal ficava assim, besta. Uma mulher, meu Deus, que legal, parabéns, eu nunca tinha visto, muito massa. Então assim, o pessoal sempre elogiava muito, muito, muito. Inclusive eu fazia entrega para uma rede grande de restaurante aqui, em Teresina, e tinha clientes que pediam para eu entregar. Não, pode mandar aquela mulher? Não, é porque eu já acostumei com ela e tal. Então, é uma experiência boa, assim, mas falta muito, porque o pessoal, o pessoal não, o mundo ele ainda é muito machista. Eles acham que para ser motorista de aplicativo e para ser entregadora de iFood, é uma coisa que não é comum, porque tu é mulher, tu não pode estar numa profissão dessa. Para eles, a população julga assim. E que na verdade não é. Nós somos ótimas motoristas de carro e ótimas entregadoras. Não somos imprudentes em relação aos homens, não tem tanto acidente. O acidente que aconteceu comigo, graças a Deus, não foi muito sério, mas também não foi culpa minha. E assim, era muito legal, eu gosto. Quando eu encontro alguém na rua, eu que é motorista de aplicativo, a gente tem um grupo só de motorista, a gente convida para participar do grupo, para trocar experiências, né? Porque é muito importante. Hoje a gente tem um grupo de motoristas de aplicativo que tem na faixa de uns 40 mulheres. Nós temos nossas organizações, a gente se encontra para tomar um café, para bater um papo. Claro, seguindo todos os protocolos. E a gente auxilia, ajuda uma a outra. Quando uma está no prego, a outra vai. E a gente fica todo o tempo se comunicando para que a motorista se sinta mais segura. Porque como temos motoristas que já são muito antigas, já tem um tempo mais de experiência, a gente acaba ajudando mais as motoristas mais novatas para tirar dúvida, para ficar auxiliando, para dar mais segurança para elas, para se sentir mais segura, né? E assim, é muito, muito importante um grupo de motoristas. Se alguma motorista quiser trocar experiência com a gente, é só entrar em contato comigo. A Nanda tem meu número, pode passar para a gente passando pro grupo e ajudando a motorista a ter mais experiência. Então é isso, Raiza. Queria agradecer novamente por nos ceder um pouquinho do seu tempo, né? E muito obrigada pelo papo. Agradeço demais por poder estar compartilhando aqui minha experiência com vocês. E assim, de já muito obrigada. Foi muito bom. Para vocês verem o tanto que é legal ser motorista de aplicativo. E se alguma das meninas ou até homens também quiser tirar dúvida em relação a isso, pode entrar em contato comigo que a gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Até logo, tchau, tchau.
a gente tem um quadro aqui no Malamanhadas que é de dicas, né? Eu acabei nem comentando com você, porque foi tão rápido assim, né? Tipo, entrei em contato com você esses dias e a gente já gravou. Mas geralmente a gente pede dicas para as nossas entrevistadas sobre algum conteúdo com relação ao tema, né? Seja alguma dica de literatura ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu acho que tem outros tipos de dicas também, que é, por exemplo, uma coisa que a gente falou muito nesse episódio foi essa questão da gente se movimentar, né? Você falou sobre a sua experiência e também sobre o quanto você fica feliz em ver a juventude, né? Contemporânea, a juventude se movimentando, se organizando. E aí tem muita gente mais velha que também tem uma indignação, mas que não é organizado, não se junta, não sabe como fazer, né, para lutar pelos seus direitos. E aí eu queria que você desse essa dica, né, para essas pessoas que não têm esse conhecimento de saber como faz para fazer as coisas acontecerem. Mas isso, assim, uma dica mesmo para as pessoas que vão nos escutar e que também têm essa vontade de fazer as coisas. O que eu digo é o seguinte, nunca é tarde para a gente tentar conseguir um objetivo comum. Hoje a gente não consegue fazer nada sozinho. Então o que eu digo a todos é que junte, olhe em volta, olhe a sua volta. O que está faltando para você se completar, para você se sentir útil? A gente não pode ficar à mercê de braços cruzados, ver as coisas acontecer e a gente não fazer nada. Não importa a idade, não importa sexo, religião, não. Venha, lute, a causa é minha, é sua, é nossa. Todos nós temos direitos e deveres. Então, arregace as mangas e vamos seguir firme na luta. Juntos conseguiremos mudar a realidade do nosso país e os nossos objetivos em comuns. Junte-se a nós. Arrasou! Nossa, muito obrigada, Carminha. Foi muito bom te ouvir, participar desse episódio e, enfim, te conhecer mais e conhecer teu trabalho e tua luta também. Enfim, só agradecer mesmo por te ouvir e é isso. Bom, eu que agradeço, né? Para mim, eu fiquei muito feliz em receber o convite de vocês, de estar aqui esclarecendo algumas coisas. Espero ter podido ajudar, a somar, a dar dicas, a orientar. E assim, dizer para vocês que o trabalho de vocês é lindo, viu? Muito lindo, de levar informações às pessoas. E a gente precisa demais saber, conhecer, se informar. Então vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer a todos e desejar que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia, que nós possamos passar por essa pandemia e viver em sociedade, poder abraçar, beijar, ter aquele contato físico que a gente sempre teve, né, com os nossos amigos, nossos familiares. E isso vai acontecer, se Deus quiser. Então, que Deus nos abençoe e continue firme aí conosco. Chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui. Conheçam o site malamanhadas.com, que está inclusive de cara nova, né? Para quem ainda não sabe, estamos ampliando nossas atividades. E além desse podcast, né, começamos a produzir outros programas. Então entra lá no nosso site, confere as novidades e toda a nova roupagem, tá lindão. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo. Antes de finalizar, né, a gente lembra que esse episódio ele faz parte da Rede Nordestina de Podcast. É uma rede que tá surgindo agora, né, de podcasts nordestinos que estão se articulando. E se você quiser participar dessa rede, procura a gente nas redes sociais através da hashtag Podcasts Nordestinos. E vamos se juntar, né, juntar as forças de podcasts que são produzidos no Nordeste, produtores, ouvintes. Vamos se unir, assim, sabe? Na bio do Malamanhadas você vai ver o link que vai direcionar um formulário, se você for podcast nordestino, e nesse formulário
você vai poder se integrar à rede, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. A rede tá nascendo pra gente se fortalecer enquanto podcast nordestino, né? Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Aline Batista, Iana Martins, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maiara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Estênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. E agora, né, vamos finalizar esse episódio, que foi produzido e roteirizado por Anandomate. A apresentação Anandomate e Aldenora Cavalcante. Edição e mixagem de áudio Anandomate. E música original de Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora. Muito obrigado a todos, cuidem-se e até uma próxima. Tchau!